Na Bíblia, poucas pessoas gozaram de um privilégio de estar a sós com Jesus. Pouquíssimas passagens bíblicas nos mostram que até mesmo os discípulos conseguiam estar com ele em momentos particulares, onde era só Jesus e o indivíduo. Jesus estava sempre envolto em muita gente, ao redor de muita gente, sempre muito ocupado. Havia muitas demandas, até os 30 anos, enquanto ele vivia uma vida ordinária, comum. Mas quando ele começa a mostrar quem ele é, quando o extraordinário começa a fazer parte de sua vida, ele já não consegue mais muitos momentos de tranquilidade. Você vê que quando ele quer ficar a sós, ele precisa se retirar para um monte, ele precisa criar um ambiente pouco interessante para as pessoas, que não seja muito confortável para essas pessoas. Por que é que ele se isolava? Porque o monte era mais poderoso? Não. Por que é que ele ia orar na madrugada? Porque quando ele fazia assim, diminuía a intenção das pessoas de acompanhá-lo. Porque era madrugada, era perigoso lidar com algum animal selvagem, era muito frio a madrugada normalmente. Então ele tomava algumas decisões muito simples para buscar ficar sozinho. Mas todas as vezes que ele vinha para os lugarejos, para as pequenas cidades, inevitavelmente ele estava envolto nas multidões. Ou seja, pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar face a face com Jesus sozinhas. E hoje eu quero mostrar para vocês duas dessas passagens, só para que possamos refletir um pouco sobre elas. Dois encontros, uma mulher e um homem. Meu propósito é trazer uma visão universal, é mostrar que para Deus, todos nós, independente de homens ou de mulheres, receberemos dele a mesma oportunidade de mudarmos de vida. Eu tenho mostrado sempre para a igreja que desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, quando os dois cometem erros e cada um, certo, se tornam responsáveis por Deus de seus erros. Deus está falando de igualdade. Quando olho para um pouquinho mais à frente no Gênesis e vejo a hora da instituição da oferta, eu vejo duas pessoas ofertando, Caim e Abel. Olhamos um pouco mais à frente, nós vamos ver as oportunidades sendo concedidas de forma igualitária. Você olha para a cruz do Calvário e o que você vê? Duas pessoas. O que você vê no centro? O Salvador. O que ele pode? Salvar as duas. O que ele faz? Salva uma. E por que ele salva uma? Porque a outra não tem muito interesse em vida eterna. O que a outra quer é descer do madeiro e continuar sua vida. Ele não consegue entender. Não era maldade do ladrão da esquerda. Ele simplesmente não conseguiu compreender a proposta que lhe estava sendo oferecida. Mas ela estava sendo oferecida. Quando nós olhamos para isso, é importante enxergarmos que Deus nos concede oportunidade. O grande problema é que a sua história não começou em você. Ela pode ter começado, e certamente começou, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô. Então tem muitas pessoas que tomaram decisões anterior a você. E essas decisões, talvez, elas não foram compatíveis com a pessoa que está do seu lado. Então hoje você pode ver alguém que parece ter mais vantagens do que você na vida. Mora numa casa melhor, já pode andar num carro, tem um posicionamento intelectual melhor.
pode usufruir de algumas coisas que quando você olha, você diz: poxa, mas não é certo isso que eu estou vivendo. Poxa, hoje eu moro numa comunidade carente, numa palafita, e o fulano pode morar numa Alphaville. Beleza, legal, você tem total razão. Mas vamos buscar um pouco atrás, 2 ou 3 gerações, e vamos descobrir de onde é que os bisavós daquele que estão ali no Alphaville vieram. Às vezes da mesma cidade que veio seu bisavô. Às vezes eram até vizinhos, estudaram na mesma escola. Então é muito importante nós entendermos uma coisa, se você quer caminhar com Deus, é que Ele é justo. É muito importante entendermos que a Bíblia diz que o Deus é amor, 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 amor. Mas, e o que é fogo consumidor, que Ele também é? E o que é justiça, que Ele também é? Será que muitas vezes eu não estou tentando manipular uma informação para que ela me favoreça? Então eu quero te mostrar rapidinho, sabe? Porque hoje eu quero mostrar para você a samaritana, porque o meu assunto hoje é água, é isso, Samaritana e Nicodemos. Duas pessoas que conseguiram o que poucos conseguiram, estar a sós com Jesus. A samaritana consegue estar a sós com ele no poço de Jacó. Nicodemos consegue estar à noite com Jesus, pois vai abordá-lo às escuras, aproveitando uma oportunidade. Você pode ver, o único a narrar a história de Nicodemos é João, provavelmente porque Jesus contou para ele o fato que aconteceu. Sabe quem veio me procurar ontem? João, o Nico. Falei com ele assim, 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 assim e assim. Mas os dois, para nós, quando nós olhamos para a água, o que é água para nós? Algo tão banal. A gente estava passando ali agora, com essa chuvada, a pressão do cano aumentou. Tem um cano quebrado ali, certo? Se uma água daquela dali, aquilo que tem ali, vazar naquela quantidade o tempo inteiro, certo? Em alguns lugares do percurso do Egito até Israel, vira uma cidade. Nós não sabemos o que é água. Quando a Bíblia fala de água, para nós é aquilo que sai na nossa torneira. Você está entendendo? Tem uma historinha que, se você parar em alguns lugares na caminhada do Egito para Israel e for comprar uma Coca-Cola, ela custa $5. E 1 litro de gasolina pode custar 60 centavos. Estou só usando uma linguagem aqui, ok? E aí tem uma história de um cara que reclamou e disse: amigo, isso é um absurdo, uma Coca-Cola custar $5 e 1 litro de gasolina 60 centavos. Aí o balconista veio, colocou o litro de gasolina e falou assim: então bebe. Aí você vai descobrir porque o preço daquilo que se pode beber é tão caro. Todas as vezes que a vida vai se estabelecer, a primeira coisa que se descobre é se naquele lugar tem água. Se você não sabe, Jesus ficou 40 dias sem comer, mas teria morrido depois de 3 dias sem água. Quando a Bíblia fala de água, ela está falando de vida, de oportunidade, de crescimento, de expansão. Onde a água está, por isso o Jordão, você vai olhar na Bíblia, sempre você percorre lá, e você vai descobrir o que é que a água pode fazer. Então essas duas passagens rapidinho, certo? Que eu quero refletir com você. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João,
Ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Há parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, cara. Criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó, a herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que, além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo
que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos. O Senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o Senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o Senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o Senhor não tem como me dar água, porque se o Senhor tivesse como me dar água, o Senhor já teria bebido. Eu vou falar para o Senhor: o poço é fundo, e eu não estou vendo o Senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E Ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Porque é isso. Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso? Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz? Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz? Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede, e quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora, e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água, que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor: eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus.
Então ela deve estar falando: puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado, o senhor sabe quem eu sou, o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pensa num troço absurdo, é o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Que tem essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus diz para seus missionários, 12 missionários: vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só, quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor, para adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois, a mulher o seu, era com cântaro que ela ia fazer o quê? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens: gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você, uma pessoa santa, imaculada, ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim: encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado: vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não? O Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz: você não merece, você não, Jesus entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala: imagine Jesus de tão sujo. Só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando: encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou: então quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode ver um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho, certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha, sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria, foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi, ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso Jesus olha para o nosso futuro, gente.
Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando por discípulo. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Quando você olha para essa mulher, você descobre um evangelho que pode mudar pessoas na hora. Porque tem gente que muda na hora. Deixa tudo para trás, passa a ler a Bíblia, a orar. Tem gente que muda instantaneamente, sim ou não? E de forma descarada. Mas esse não é o único modelo. E aí eu quero te mostrar o outro camarada que também encontrou com Jesus sozinho, o tal do Nicodemos. O assunto também ainda continua sobre água, só que não é uma água para beber, é uma água para tomar banho. A água do Nicodemos, certo? É uma água simbólica que Jesus está falando. E coloca aí João 3:2. Note que eu peguei os dois textos para ficar fácil, João 3 e João 4, que depois fica fácil você conferir em casa. Lê essa história, João capítulo 3, verso 2. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Preste atenção, o que ele tem? Sede. Mas pastor, que sede? Ele não tem cântaro, ele não tem corda, não tem água aqui. Nicodemos tem uma questão na sua mente, ele não consegue entender. Quando a Bíblia diz sede e fome de justiça, ok? Ela não está falando de uma sede de água. Então é uma linguagem figurada. O que nós estamos vendo é um homem que ele tem sede, ele quer respostas, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está olhando para Jesus e as coisas não estão se encaixando. Então ele aborda Jesus e consegue fazer isso sozinho. De noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: Nicodemos, certo? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz: mas como pode ser um homem velho nascer de novo? Poderia ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer? Aí Jesus usa a água. Não, aquele que nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Preste atenção, porque a água está aqui agora e numa outra posição, ok? Jesus está falando literalmente sobre o batismo, sobre um momento de arrependimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos no momento, na questão de igreja. A dificuldade de nos arrependermos. A estrutura é tão comum, é tão normal, o que as pessoas fazem se tornou tão comum, que a mente, ela está com dificuldade de ser confrontada. Então hoje as pessoas têm dificuldade de se arrepender. Se arrepender por quê? Por que eu preciso? O simbolismo do batismo, ele me diz assim: eu fiz algo de errado? Fiz. E o que eu preciso? Eu preciso de arrependimento. Quando eu desço as águas, eu declaro que a partir de agora eu sou um homem, certo? Que me propus a viver uma nova vida em Cristo, com Cristo. Uma água que vai me purificar, pegar meu passado, jogar fora e agora me conscientizar de que eu preciso, dentro da palavra de Deus, ok? Ver a minha história mudando. A diferença de Nicodemos para mulher samaritana é a mudança. Quando você lê aqui João 3, a história acaba e Nicodemos vai embora para casa. Ele não vai buscar ninguém, ele não vai fazer nada, ele não vai voltar. Aliás, você não vai ver Nicodemos de novo voltando para Jesus. Não há registros. Mas coloca para mim aí, eu acho que é capítulo 7 de João, verso 51. Bota aí, eu acho que é isso. Isso. Volta um pouquinho no 50 para ver se aparece o nome dele para o pessoal
entender. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, agora o 51, porventura condena nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Verso seguinte, responderam-lhe eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte, e cada um foi para sua casa. A história do Nicodemos sempre é assim com Jesus. Termina, cada um foi para sua casa. Jesus foi para dele, Nicodemos foi para dele, e parece que não aconteceu nada. Nesse texto de João 7, estão acusando Jesus de ter demônios, de ser um charlatão. Nicodemos então entra e diz, gente, presta atenção, nós não tratamos as coisas assim. Não é assim que tratamos. Vamos trazer Jesus aqui e vamos ouvi-lo. Aí os outros disseram, o que é isso, Nicodemos? Não há necessidade disso. Olha para as escrituras, da Galileia nunca surgiu profeta, cara. O que é? Nicodemos calou a sua boca e foi para casa. Ele é crente? Não sei. Porque o modelo de crente que nós estabelecemos são aqueles reativos momentâneos. É a mulher samaritana, é quem vai para o embate. Capítulo 19, verso 38, por aí, irmão, me ajuda aí que eu estou terminando. 38, 39, é por aí. Isso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, discípulo de Jesus mais, ele estava andando com quem? Com quem? Vamos lá, bota o verso seguinte, depois eu volto nisso, só para você entender. Foi também? O José de Arimateia estava andando com quem? O José de Arimateia era discípulo de Jesus, porém, ele andava com, que provavelmente era discípulo de Jesus, porém, hein? Aprenda uma coisa, tem lugar e ambientes que você pode viver com Jesus explicitamente e tem liberdade para falar, e dá para expor como uma mulher samaritana, mas tem lugar que não dá para falar, tem ambientes que não dá para seguir o mesmo modelo. Só que se pessoas não seguem o mesmo modelo, inevitavelmente nós tratamos ela de forma diferente. Quando nós olhamos para essa história, esse é o Nicodemos, o mesmo que estava no capítulo 7, o mesmo que estava no capítulo 3, o mesmo. E ele encontrou com Jesus e teve uma transformação. Mas como ela não segue o padrão, e é esse o problema. Hoje nós precisamos de pessoas cheias de Cristo, para estar em todos os lugares. Lugares mais tímidos, que você para falar e para expor tem que ser um pouco mais delicado, ok? Ambientes um pouco mais desafiadores, que você precisa de uma estratégia muitas vezes oculta. Ah, mas não pode. Ah, não pode. O diabo pode vir de lá para cá trabalhando de forma oculta, trazendo pessoas cheias dele para dentro de igrejas. E nós não podemos sair daqui cheio de Deus para outro lugar para mudarmos a história. Então descubra a maneira que Deus quer te usar. Se o ambiente dá para ser explícito, seja explícito. Seja como uma mulher, largue tudo, vá até lá e diga, eu achei alguém que mudou a história da minha vida. Mas o Nicodemos não disse, gente, eu conversei com ele de noite, sozinho, só eu e ele. O Nicodemos falou isso? Porque se ele falasse, ele seria expulso do local. Hoje, todas as áreas, sabe por que as artes estão o que estão? Porque os cristãos não foram para elas, porque preocupados com a persuasão que ela poderia fazer na sociedade, disseram que as artes eram do demônio. A política é do demônio, o sexo é do demônio, o dinheiro é do demônio, é tudo do demônio. E sobrou o que para a gente? É igual quando eu fui fazer a igreja e pintei de preto. Aliás, que nem é preto, é cinza, certo? Mas aí, nossa, que é isso?
Bom, se a gente pintar de amarelo, diz que é do Zé Pilintra. Vermelho é da Pomba Gira. O branco é do Espiritismo. Então eu não tinha cor para pintar. Porque qualquer cor alguém tinha dono. E pastor, por que você pintou de preto? Porque esconde as imperfeições, é mais barato aqui, é alugado. Não precisava dar um grande... É só isso. Nossa, eu vim aqui, um menino, que ele parecia um inferno. Não, inferno é a sua mente. Aí para onde você olha, você vê a escuridão. Nós temos que quebrar, é isso aqui, gente, transformável pela renovação da vossa, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de... Então eu não sei como é que Deus mudou sua vida. Pare de falar, você mudou rápido, espere o outro mudar. Às vezes a senhora entra, se converte, seu marido muda da noite para o dia, e a senhora vem arrastando, mudando. Às vezes é a senhora que mudou na hora, porque tem áreas que um muda mais rápido que o... E isso é extraordinário. Então vamos sair daqui para viver o Cristo. Pastor, o senhor não vai falar, falta 5 minutos de política hoje? Não vou. Nós só vamos orar. Se ganharmos no primeiro turno, eu não quero mais política na minha boca e nem na minha rede social, porque eu não estou aqui como pastor para ficar falando de política. Mas pastor, o senhor já falou. É claro que eu falei, eu tinha que entrar no ambiente. Tá certo? Hoje fiz minha última postagem, tirei uma foto com essa dona, postamos, cumprimos lá nossa obrigação de cidadania, porque eu sou pastor, posso falar de nada, tudo que eu falo eu sou pastor. Falo de sexo, não posso falar que eu sou pastor. Pensa se eu fosse falar com ela, amor, vamos fazer sexo, e ela falasse, ô Cláudio, você é pastor. Você não pode falar disso comigo não. Olha o Cláudio no salto. Aí eu vou falar de política, eu vou falar tudo que eu for falar, eu sou cidadão. Então nós vamos orar, nós já votamos, amém? Então se você é esquerda, se você é direita, nós somos irmãos. Uns, certo? Pensa de um jeito, outros pensam de outro, e aqui nós não temos nada disso não. Certo? Quem ganhou, eu falei, Deus até cobrou algo de mim, muito, na live, eu estava na live, quando eu falei assim, não sai da minha boca uma oração para que o Lula ganhe. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas também nunca saiu uma oração para ele ficar curado e se converter. Falei, sangue de Jesus tem poder. Terminou, eu falei, Senhor, cura aquele homem. Porque fala sério, às vezes infecta a nossa mente de um tal ponto que a gente até não se comporta mais como cristão. Então nós vamos orar. Eu não tenho medo das urnas, porque pensa num negócio maneiro, é urna. Se você deixar ela quietinha, ela só computa, só faz a contagem. Eu tenho medo de gente. Aliás, eu tenho medo de pessoas sem gente dentro, porque tem um montão de pessoas que não tem gente. São pessoas, não sei como é que eu usaria a palavra, mas sem gente. Então nós vamos orar por nossa nação e principalmente orar para que Deus nos use, certo? Ou como usou Nicodemos, ou como usou a mulher samaritana. Tem sede, vinde às águas. Fique de pé. Acabou o culto, por favor, você vai embora. Porque eu vou pregar de novo, pensa. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas tem algo de valor seguro. Ah, pastor, aqui o senhor não faz apelo, eu queria caminhar com Jesus. Atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala com as cadeiras. Se você quiser caminhar conosco, dá um pulinho lá. Ah, mas não tem que confessar publicamente. Fica tranquilo que quando você tiver certeza de que é isso que você quer, você vai vir aqui e vai fazer essa profissão de fé, ok? E não adianta fazer agora sem ter certeza, nem saber o que quer muitas vezes, e a gente te instrui depois. Feche seus olhos e dá uma ajuda aqui, alguém no teclado, por favor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, que nos mostra aqui muito mais do que o H2O, a água, que simboliza a vida. Onde tem a vida está envolta as águas, ao redor delas. Mas nós não precisamos apenas seres humanos, os outros seres, bastam o H2O e é suficiente.
Mas a nossa alma precisa de uma outra água, que todas as outras criaturas não têm necessidade, mas nós temos. E essa água, que é exclusiva do homem, nós só a alcançamos em Cristo. Por isso, Pai, queremos ser felizes, mas que venhamos entender que não há felicidade sem uma alma preenchida pela Tua presença. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, e que o reconhecimento dessa necessidade faça com que Te busquemos, venhamos Te receber, ó Pai, como Senhor e Salvador de nossa vida. A transformação pode acontecer rápida, explícita ou vagarosa, como a de Nicodemos, mas o importante é que ela aconteça e que andemos de fé em fé, de glória em glória, onde o amanhã será melhor, mais promissor do que o hoje. Toma nossa nação nas Tuas mãos. Já fomos às urnas, votamos e sabemos que o Senhor não decide quem é o presidente. O Senhor apenas já sabe, mas o Senhor não vota. Quem decidiu o presidente foi o povo, e não foram os evangélicos, porque eles são minoria. Quem vai eleger o presidente são os cristãos. E como cristãos, nós somos maioria no nosso Brasil. Guarde as nossas urnas, guarde as apurações, nos livra, ó Deus, da intervenção humana, e que seja o novo presidente ou que continue aquele que o povo escolheu, mesmo se o povo escolheu errado, ó Pai, que seja o que o povo escolheu, não o que um grupo pequeno de pessoas que tem o poder, porque no céu tem alguém mais poderoso do que eles. E é isso que nós pedimos para a nossa nação, a olhar os nossos vizinhos com um sistema próximo do que eles querem instaurar no Brasil. Nós já vimos que não está dando certo, Pai. Que a Tua misericórdia se estenda sobre a nossa nação. Abençoe a todos. Leva-nos aos nossos lares, guardados por Tuas mãos poderosas. Livra-nos de todo o mal. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: Deus abençoe, vá em paz. Eu quero fazer apenas uma reflexão com vocês da palavra do Senhor. O texto que eu vou usar é o Evangelho de João. É uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem para que eu compartilhasse com a igreja, e ela ficou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês mais uma vez aqui. João capítulo 8, se puder colocar na tela, facilita para que todos acompanhem. João capítulo 8, verso de número 1. Vê se dá para colocar pelo menos o verso inicial. Isso. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Olhe para mim, porque eu quero conversar com vocês. De um tempo para cá eu tenho sido despertado a trazer às pessoas que me ouvem um senso de responsabilidade de suas decisões. Algo que eu confesso a você, que durante a minha caminhada de fé não foi tão comum em ouvir. É muito mais satisfatório entrar num ambiente onde pessoas falam dos problemas, das adversidades, das crises, das doenças, mas que diga que eu não tenho nada a ver com isso.
É muito agradável quando alguém diz que eu estou dentro de um problema, mas que eu sou inocente. Eu não fiz nada para estar neste casamento ou no casamento do jeito que está. Eu não fiz nada para que a porta se fechasse e não houvesse uma maneira de abri-la. É muito confortável para a maioria das pessoas ouvirem que os resultados negativos que elas têm não tem nada a ver com elas. Elas são apenas vítimas de alguma coisa que deu errado. Eu descobri que esse ambiente é um ambiente que vai sustentar pessoas em comportamentos equivocados e errôneos. Se você nunca é conduzido para um ambiente onde você seja responsabilizado, pelo menos você é responsável por sair de onde está, por tomar uma decisão assertiva, provavelmente a sua história religiosa vai ser de anos e anos orando, buscando por algo que não vai se concretizar. O quanto mais rápido você se sentir responsável pela herança que talvez seu pai tenha deixado, seja ela na sua corrente sanguínea de forma hereditária, de uma doença que você precisa tomar uma decisão para quebrá-la, seja desde uma pressão alta até um histórico cancerígeno, seja uma herança de má administração financeira e de escassez que você cresceu assistindo e que agora chegou a sua vez de subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Eu confesso a você que uma das coisas que mais me cativaram num ministério, não estou falando, e proferindo palavras contrárias para nenhum outro ministério, mas uma das coisas que me encantou no ministério batista, onde eu fui fazer seminário, era a responsabilidade que ele me fazia olhar, que grande parte daquilo que eu viveria seria pautado, fundamentado nas minhas escolhas. E eu já disse e repito aqui, a Bíblia é um livro que Deus dá a mesma oportunidade para todos. Todos têm a mesma oportunidade. O texto que vamos ler agora, que você acabou de ler, ele diz isso. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A mulher foi para uma cama para adulterar. Em que momento essas duas coisas aconteceram? Simultaneamente. Enquanto Jesus está orando, a mulher está adulterando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher do texto que lemos, ela podia estar orando? Sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia estar adulterando? Sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Basta ele estar afim. Ele podia estar adulterando, sim. Assim como a mulher podia estar orando. A noite era a mesma. Ô, gente, em qualquer lugar do mundo, a única diferença que nós vamos encontrar é o fuso horário. Porque 24 horas é algo que rege o mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Sim ou não? Sim. Tem alguém que tem 25 horas por dia? Tem alguém que só tem 23h59? Todo mundo tem 20. Então o que difere? O que as pessoas fazem. Tem gente que dorme 10 horas por dia. Tem nada de errado. Mas tem gente que só dorme 6. Tem alguma coisa de errado em dormir 6? Não. Uns escolhem, é o poder de decisão. O que eu estou vendo nesse texto
é que tem uma noite para duas pessoas. Aliás, não eram duas. Era Jesus, era a mulher que adulterava, era Bartimeu, era Zaqueu, era a mulher do fluxo de sangue, era Pedro, era Paulo. Todo mundo está dentro das 24 horas. Todo mundo estava inserido naquela noite. É isso. O que eu quero mostrar para você é que quando amanhecer para Jesus, vai amanhecer para a mulher. E quando amanhecer, aí as coisas não vão ser mais as mesmas. Porque a palavra manhã aqui não tem a ver simplesmente com o horário do dia. A palavra manhã no texto aqui quer dizer a hora de colher o resultado da noite. Quando chega a hora de colher, aí não tem jeito. Aí o indivíduo que usou aquela hora do dia para estudar vai receber um resultado diferente daquele indivíduo que usou a mesma hora que deveria estar estudando, dormindo, ou brincando, ou jogando game. Quando amanhece, o que a luz traz é a revelação do que foi feito à noite. É isso. Quando Jesus vê o dia amanhecer, ele vai para o templo e tem uma multidão querendo escutar o que ele tem a dizer. Quando amanhece, amanhece também para a mulher, porque amanhece para todo mundo. Vai amanhecer para a sua vida financeira, vai amanhecer para a sua vida profissional, vai amanhecer para os seus filhos, vai amanhecer para a sua caminhada de fé, vai amanhecer para o seu casamento. Pode ter certeza que a luz vai chegar. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Quando amanhece, aí nós vamos olhar a diferença dos fatos. Quando amanheceu para Jesus, o que eu descubro? O que ele fez à noite. Quando amanheceu para a mulher, o que eu descubro? O que ela fez à noite. Basta olhar o que você está fazendo na noite, naquilo que antecede a claridade, que já dá para perceber o que você vai colher amanhã. Preste atenção. Isso é totalmente a seu respeito. Não pegue Satanás e enfie Satanás nos seus erros. Ele pode ser um indutor de comportamento, ele pode ser um estimulante, mas ele não pode pecar por você, senão o pecado não é seu, é dele. É muito importante isso. Quando nós olhamos essa história, o que nós vemos? Pessoas tomando decisões. Jesus tomou a decisão dele. Ah, mas é porque era Jesus. Não, não é porque era Jesus. Ele está com 12 homens que passaram a noite e não adulterado, nem Judas. Se quiser botar defeito no companheiro. Naquela noite, naquele momento, pessoas usaram seu tempo, sua oportunidade para fazer coisas diferentes. Talvez no dia 22 de dezembro de 2017 foi o dia que você traiu sua esposa. E nesse mesmo dia, enquanto você traía sua esposa, outros maridos aqui estavam em casa dormindo ao lado da sua. Não estavam traindo ninguém. O que eu quero dizer é que a oportunidade, ele é igual.
mas o resultado é diferente. E agora o resultado vem na manhã. O que acontece na manhã? Quando amanhece, amanhece para os dois, aqui para Jesus e para a mulher. Essa mulher também tem um povo ao redor dela. Propósito: matá-la, por causa de seu erro. O que eles querem é matar a mulher. É muito interessante quando nós olhamos isso, porque essa é uma história muito comum. Quem é a mulher? A pecadora, a adúltera, aquela que cometeu uma infração. Essa é a mulher, pelo menos para as pessoas que estão lá. Quem é aquela mulher para Deus? A minha filha. Enquanto eu enxergo você com indiferença, enquanto eu sequer, na parábola do filho pródigo, sou capaz de chamar você de irmão e de irmã, nessa trama eu não te vejo como minha irmã e meu irmão, mas o Pai nos vê a todos como seus. Eu esqueço que você é meu irmão, mas o Pai não esquece que você é filho dele. Quando os escribas e fariseus, duas classes de pessoas, a turma que copiava a Bíblia para os outros, ou seja, gente que conhecia o Velho Testamento de có e salteado, porque sabia escrever, de literatura e de texto, eles sabiam bem. Quem é a outra turminha? Os fariseus, os religiosos. São eles que encabeçam a acusação. A mulher está errada, é verdade. Ela precisa ser penalizada, e sabia, até precisa, e eu acho até que merece. Mas o problema é quem está levando. Pode colocar o texto para mim, desculpe eu ficar pedindo assim, mas eu acho importante o verso 3. Coloca para mim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Deixa esse texto. Quem é esta mulher? Ela é irmã desses dois grupos, pelo menos na visão de Deus. Quem é a pessoa que comete um erro contra você? Quem é a pessoa que falha? Quem é o seu marido? Antes de ser seu marido, ele é seu irmão em Cristo. O difícil é que nós não vemos isso. O que o texto está dizendo é assim: dois irmãos, eu estou trazendo o grupo, estão pegando a sua irmã e levando para fora da cidade para eles matá-la. E pior, se não dá para piorar, quem são os escribas e fariseus? E todo o povo, pecador também. Qual é o grande problema? É que nós, cheios de pecado, quer matar o outro pecador. Sim, o verso seguinte mostra isso. Põe o seguinte, por favor, me ajude aí. E pondo-a no meio, disseram-lhe. Repita comigo: pondo-a no meio, disseram. O que eles vão fazer agora? A especialidade do pecador. Qual é? Não, chamar a atenção para o pecado dos outros. Isso é a especialidade do pecador. Porque enquanto eu mostro o seu pecado, eu escondo o meu pecado. Está se encaixando no texto? Esteja você aqui, aí, lá ou aí. Enquanto eu chamo atenção para o seu erro, eu automaticamente mantenho o meu encoberto. Por isso que marido só acusa a mulher. Você é assim, pastor, ela faz isso, mas ela faz isso, ela faz aquilo. Nossa, que homem perfeito, nossa. Aí você vai conversar com a mulher, o que ela fala?
Ele é desse jeito, pastor, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu fico imaginando esse povo chegando no inferno. Pensa, nossa, você aqui, ó, não fica assim não, eu estou aqui, mas eu não era um cachaceiro igual você, não, eu vim para cá só porque eu menti. E o que o diabo vai falar? Calma gente, calma, entra na fila, vambora, 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 tem espaço para todo mundo, mentiroso, cachaceiro, isso aí, vambora, 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 vamos evitar a confusão. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você faz com a sua noite, porque vai amanhecer para tu, mano. E para mim também, que já estou te acusando. Que eu estou pregando para mim. Vai amanhecer para todo mundo. E quando amanhece, o que nós temos? O resultado da noite. Se você está reclamando do seu dia, vamos lá, dá uma olhada aí, sessão nostalgia. Vamos dar uma olhada no que você fez ontem. Você vai falando: nossa, eu achava que era vítima, mas eu sou o vilão. Por isso que quando eu vou ajudar casais, eu sempre quero conversar com os dois. Porque às vezes, se nós conversar só com o Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Às vezes eu converso com o lobo menino. Desculpe que Chapeuzinho Vermelho é irmã de Jason. Não me engana não. Você consegue entender? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: uma mulher pecou, sim, porque pessoas pecam quando resolvem fazer coisas ruins à noite. Mas o resultado do que fizemos ontem aparece na manhã. E agora, no erro dos outros, a gente, ó, fulano é fofoqueiro, falou isso, isso, isso. Olha só, o que fulano falou? Isso, 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 isso. Porque fulano é fofoqueiro. E você? Informante. Pare para pensar. Colocam no meio e chamam a atenção de uma forma muito enfática, certo? Fazendo dela ou do erro dela o centro das... Pode notar, reunião na casa da gente, vai falar mal de um, empurra para o meio. Isso, metidinha, só porque emagreceu, agora ele ganhou um dinheirinho extra, isso, aquilo outro. Se eu fosse você, não falava mais com ela. Isso. Quem somos nós? Escriba e fariseu. Traz o problema dos outros para o meio e ripa. É assim que funciona. Chamando a atenção para o problema dos outros. Para quê? Para que o nosso passe por despercebido. Traz para o meio. Só que eles cometem um problema, ou pelo menos um erro. Eles resolvem levar essa mulher para conversar com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Jesus é o que de Deus? Um filho que existe antes da fundação do mundo. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Está lá João esclarecendo de onde Jesus veio. Aí diz: se Jesus é o filho de Deus, o que ele é da mulher? Está ruim de mexer com a mente de vocês. Vamos tentar de novo. Se não der o desenho. Jesus é o filho mais velho de... A mulher é o que de Deus? Então, o que é que Jesus é da mulher? Mas, nossa, que revelação extraordinária. Meu Deus, você que está em casa estremeceu. O rapazinho da câmera quase caiu para trás, não é verdade? De tanta revelação. Escute só. Note que nós estamos aqui numa conversa entre
família é só irmão. Uma irmãzinha que vacilou, 2 irmãos que quer ripar, e o irmão mais velho que... Nossa, isso é fantástico. Culto da família, segunda-feira, Monte Oreb. Vale até a pena vir, não vai? Perdeu o sono. Presta atenção. Olha só. Quando nós vemos eles levarem para Jesus, aí o negócio fica legal. Porque dá uma olhada. Verso de número 7. Vamos pegar o 4. Cadê? Deixa o 4 aí. E pondo-a no meio, disseram para quem? Quem é aquele mestre lá? Quem é o mestre? O que é que eles falaram para Jesus? A frase deveria ser assim, numa tradução bíblica: mano, nosso irmão vacilou. Demos um fragante na mano. Mas foi assim? Mestre, essa mulher estava, cerol, enquanto o senhor estava orando. Jesus deve estar falando: eu orando, ela adulterando e vocês julgando. Presta atenção. É isso. É esse ambiente que eles estão trazendo, né? Levando o problema dela, porque esse é o propósito. O propósito do diabo, o propósito das pessoas, aliás, até o propósito da sua mente muitas vezes, é trazer sempre à tona, ao centro, o que você fez, o que deixou de fazer, o que fizeram com você. O que é trauma? O que é mágoa? São coisas que foram feitas à noite, que todo dia vem à tona, quer por você mesmo, quer por pessoas que te lembram, quer por Satanás, com o propósito de atrasar a sua vida, impedir que você prossiga. Só que tem uma coisa muito especial. Eles levaram ela para Jesus, o irmão mais, que tem por profissão, segundo a Bíblia, uma delas, lembra? A de defender, ele é o quê? Advogado. O mano mais velho da dona é advogado dos advogados. Você está entendendo? É a chefia. O que esse texto está falando comigo? Que o seu irmão mais velho, chamado Jesus de Nazaré, é o teu advogado para que ninguém tenha do que te acusar. Ah, mas eu cometi um erro. Beleza, o que você precisa é corrigir rota. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vamos ver agora é a postura. Verso 7. Ou verso 6 primeiro, perdão. 6. Isso diziam ele, tentando para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em... que essa situação me demonstra? O que os caras estão lá? Falando mal de quem? Falando mal de quem? Não é da mulher. É da irmã de Jesus. Você lembra quando perguntaram a Jesus e disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo? O que é que ele disse? Minha mãe e meus são todos aqueles que fazem a vontade do meu. Então eu estou no contexto para os teólogos de plantão. Quando ele vem falar mal da irmã de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Não quero escutar. Se você veio aqui para falar mal e acusar alguém que eu estou disposto a defender com a minha própria vida, porque vou morrer para salvar, você está enganado. Você trouxe no endereço errado. Deveria ter levado para fora dos muros,
para matar ela a pedrada. Aqui na minha presença, isso não vai acontecer. Jesus não está dando ouvido, porque a acusação deles não procede, porque quem está acusando a mulher é um pecador também. Não faz sentido. Quando você vê dois filhos seus tentando acusar um ao outro, ou seu filho hoje, um filho acusando seu irmão de algo bem parecido com o que ele fez ontem, você diz: espera aí, acorda, garoto. Você está dizendo que hoje seu irmão não jogou o lixo fora? Semana passada tu também não jogou. Você quer que eu bato nele agora? Eu te dou uma surra com juro. Para e pensa. Quando nós estamos olhando para esse ambiente, o que Jesus está fazendo é ignorando a acusação. Não quero ouvir, esse assunto não me interessa. Se você veio aqui falar mal de minha irmã, de meus irmãos, se quer colocar ele nessa condição agora de Deus e dizer dos meus filhos, porque às vezes eu vou orar e eu digo para Deus: Senhor, eu estou feliz de ser seu filho, não sei se o Senhor está tão feliz de ser meu pai, mas eu estou feliz. Eu tenho orgulho de que eu seja seu filho. Eu não sei se o Senhor tem tanto orgulho de ser meu pai. Quando Jesus tenta ignorar, isso não funciona. Então o verso 7 entra em cena. E como se insistissem, preste atenção, o texto: quem são esses homens? O que eles são de Jesus? O que eles são de Jesus? Você acha que Jesus quer livrar a mulher e constranger eles? Sim ou não? Não, porque do mesmo jeito que a mulher é irmã dele, os homens também, ou as pessoas também são. Não tinha só homens nesse ambiente de acusação. Mas como essas pessoas insistem, Jesus vai ter que tomar uma decisão que provavelmente não gostou muito, mas que valeu a pena, porque nos é uma grande lição. Como eles estão insistindo, Jesus falou: então tá bom. Endireitou-se, olhou para a turma e diz: eu não vou fazer nada mais do que vocês fizeram. Aquele que está sem pecado, atire a pedra contra ela. Opa! Aquele dentre vós que está sem pecado. Eles estavam acusando a mulher de quê? De pecado, sim ou não? Jesus disse: então tá bom, vocês querem tacar pedra? Eu não vou dizer para vocês não tacarem. Taquem pedra, apedrejem ela. É isso que vocês querem ouvir? Eu falo: taquem pedra nela. Eu só vou dizer para você fazer isso se você não tiver pecado. Quando ele faz isso, ele faz a mesma coisa que os homens fizeram com a mulher. O que, pastor? Trouxe o pecado deles para o centro. Quando Jesus diz isso, a pedra para atacar na mulher começa a mudar de direção. Quando Jesus faz isso, aquela pedra começa a não fazer muito sentido, porque ela só faria sentido se o que estivesse de posse dela tivesse moral, tivesse condições, tivesse legalidade de apedrejar a mulher. Quando Jesus diz: atire a pedra, quem não tem pecado, eu descubro que talvez o primeiro endereço
que essa pedra deve ter antes de ser a minha irmã, ou meu irmão que errou, ou a minha mulher que falhou, ou o meu filho que deixou de fazer alguma coisa, eu deveria deixar que essa pedra me atingisse. Quando isso acontece, o ambiente muda. E Jesus começa a fazer todo mundo olhar para si mesmo. A mulher que já estava olhando há bastante tempo, agora a turma da pedra começa a olhar para a pedra, para seu erro, e Jesus começa a mexer com eles. Quando isso acontece, verso seguinte, ele volta a escrever na terra, ok, verso 9, perdão. Porém, ouvindo eles isto, Jesus falou alguma coisa que quando eles ouviram, tudo mudou. Quando ouviram isto o quê? Atire a pedra quem não tem pecado. Eu aprendi uma coisa na minha vida, profeta Isaías. Quando Isaías tem uma visão de Deus, no ano em que Uzias morre, o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, disse Isaías, eu vi o Senhor, e quando eu vi o Senhor, eu disse: ai da minha esposa, ai do meu vizinho, ai do Lula, ai do Bolsonaro, ai do... Não, porque quando você encontra com Deus, a frase é: ai de mim. Porque na presença de Deus, você não tem tempo de ficar fuxicando a vida dos outros. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes, por mais difícil que seja, porque fofoca e maledicência é hábito, mas todas as vezes que falamos mal de alguém, replicamos o comportamento de Satanás. Porque quem vai para a presença de Deus não tem tempo de examinar a vida do outro e passe a olhar. Por isso o apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele era o maior. Quando eles ouvem isto, acusados pela própria consciência, eles começam a sair um a um, a começar pelos mais velhos, os moralistas e legalistas, até os últimos. E Jesus está só lá, inclinadinho, ó. Quando de repente ele levanta, ainda no verso 9, ficou. Quem é que ficou? Só. Lá no último, me ajude lá. Ficou só. Ficou só. Ficou só. E a mulher. Troque essa mulher aí agora e diga assim: ficou só Jesus e eu. Repita: ficou só. Porque a nossa mudança só vai acontecer quando ficarmos só nós e Ele. Não tenta levar ninguém, não tenta levar um trauma, um abuso, não tenta levar nada. É só você e Ele, é tete a tete, para que a sua vida seja transformada. Quando Ele se levanta, Ele olha: cadê os acusadores? Cadê as pessoas? Onde elas estão? Cadê? Não era tanta gente? Não, Jesus, só está nós dois. O verso seguinte, 10.
Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, ele disse: onde estão? Duas perguntas consecutivas. Onde estão os teus? Ninguém te condenou? Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Cadê? Ninguém te condenou? Não. Nossa, mas era muita gente para te condenar. Era você mesmo, era seus parentes, era seus vizinhos, era seus colegas de trabalho, eram os demônios do inferno, era gente na igreja, era em tudo quanto é lugar, tinha gente para te condenar. Mas o Senhor entrou em minha defesa, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Ele entra para te defender, ninguém tem como te acusar. É isso que a mulher vai dizer. Quando Jesus pergunta: ninguém te condenou? Verso 11, a gente vai encerrando. E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Eu fico imaginando quando essa mulher passasse perto dos escribas e fariseu, no dia seguinte, olhando para o escribão lá: você estava lá, irmão, ontem à noite, hein? No meu dia e na sua noite, que foi quando o meu pecado apareceu, e tu estava lá para me acusar. E aí Jesus me defendeu falando que tu tinha um pecado, e por isso que não tacou em mim. Por isso que as conversas familiares dão tanto problema. Por quê? Porque é um infrator falando do outro. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Aí o outro fica só esperando. Acabou? Você acabou? Posso falar? Sabe por que eu sou assim? Porque você faz isso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você... Não, você fala depois. Aqui, aí já é réplica, tréplica. Quando isso acontece, Jesus termina dizendo o que para ela? Nem eu também eu não vou te condenar, filho. Se ninguém te condenou, mana, irmãzona mais velha, meu mano vacilão, eu não vou te condenar, mas o culto já está acabando. Então eu tenho um conselho para dar a você na hora de ir embora, irmãozão. Vá. Mas não peca mais não. Arruma um homem para a senhora, dona. Aqui no contexto, ok? Eu só estou trazendo para o contexto. Arruma um homem para a senhora, dona. Ô, mano, arruma um cunhado para mim. É o que Jesus está falando. O que eu quero falar para você hoje é que o culto está acabando. E se você notou, 21h14 para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. O tempo é o mesmo. Pode ter algum relógio lá do outro lado marcando 9h14 da manhã, mas é o mesmo tempo. O tempo é o mesmo. Você decide se vai mudar de vida ou não. Você decide se quer dar as mesmas desculpas que sempre deu, transferindo responsabilidades que são suas para governo, para inferno, para cônjuge. É um direito que você tem. Eu falei isso ontem lá na igreja que eu pastoreio, e posso falar aqui, está o pastor Marcos ali, e eu me sinto também pastor dessa casa. Se tu quer sentar nesse banco aí para ouvir a gente pregar aqui, tu tem que ter responsabilidade com o que você faz.
Porque nosso propósito é mudar a sua vida, mudar a sua história. É que o nome do Senhor seja glorificado através de você. E para isso você precisa ir, depois do encontro, é o que Jesus está falando. Minha filha ou minha irmã, eu já vou falar amém. E a hora que eu falar amém, está na hora de você ir para casa, fazer tudo o que você aprendeu comigo. É assim que funciona. Coloque os ensinamentos na sua vida financeira, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento conjugal, nos seus negócios. Gente, a vida neste mundo não é um mar de rosas, mas ela também não precisa ser tão desastrada como algumas pessoas estão tratando. Tem gente que está tomando decisões na sua própria vida que parece que está em contagem regressiva para explodir. Tem gente que começa a contar a vida dele para mim, eu vou fazendo assim, ó. É só uma questão de tempo até esse negócio vai explodir. Saia daqui hoje para mudar a sua postura no que diz respeito à sua vida. Continue culpando o diabo. Para ele não faz diferença se você vai culpá-lo ou não. Você quer dizer que é ele o responsável por seu casamento estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável por sua saúde estar desse jeito? Você quer dizer que é ele que é responsável por que seus filhos estão desse jeito? Você quer dizer que ele é responsável por que você não está na igreja? Desculpe o que eu vou falar. A hora do empoderamento é das mulheres, não é de Satanás. Pare de dar poder para alguém. Não estou dizendo que ele não é poderoso, só que eu descobri que o poder de Satanás tem mais a ver com a pessoa que confere a ele o direito de agir do que propriamente o poder que ele tem na mão. Onde o senhor sabe? Onde o senhor tirou isso? É fácil. Vamos lá. Tende visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo disse: mas também o Senhor protege tudo que ele tem, eu não posso tocar em nada dele. Opa, cadê o poderosão diabo que não pode tocar em Jó? Porque o que Jó tem está protegido por Deus. Por que Deus protegeu? Porque ele era um cara íntegro, fiel. É você que empodera, ou você que remove o poder da mão do inimigo. Isso é o que a Bíblia ensina. É bom saber disso? Não. O bom é que alguém te diga que o diabo está furioso e que o inferno levantou uma equipe para acabar com sua vida. Por isso que você está sofrendo. Oh meu Deus! E agora quem poderá me defender? Pelo amor de Deus. Você pode ficar de pé pelo menos para encerrar, porque eu sei que hoje foi duro. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado por essa noite. Eles decidiram, em meio a tantas adversidades. Outras pessoas tiveram as mesmas ou a mesma oportunidade que eles e não fizeram. Honra os teus filhos da oportunidade cuja qual eles estão abraçando. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada família aqui representada. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastorzão, vem para cá.
Música